Abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 42. Salmo de número 42. Salmo de número 42. Salmo de número 42. Diz assim a palavra do Senhor: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, em uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque estás abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Feche seus olhos, curve sua cabeça mais uma vez. Vamos falar com o nosso Deus e pedir a sua santa direção. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus de amor. Nós nessa noite, ó Pai, estamos na Tua presença e nós glorificamos o Teu santo nome. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Te louvamos por esse tempo, Senhor, de adoração reunido com o Teu povo. Te louvamos porque até aqui a Tua boa mão está nos conduzindo. Te louvamos, Deus, porque sabemos que o Teu Espírito está no meio de nós. Te louvamos, Deus, porque sabemos que o Teu Espírito há de falar conosco. Por essa razão, Senhor, nós te pedimos que a Tua graça e a Tua misericórdia venha sobre nós. Primeiramente, Senhor Deus, iluminando os olhos do nosso entendimento, para compreender as riquezas da Tua glória, as riquezas da Tua palavra. E nós te pedimos que o Senhor desvende a Tua palavra. Que o Senhor nos conduza, Senhor, de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira simples, ao sentido desse texto e para a aplicação necessária para as nossas vidas nessa noite. Senhor, nós nos submetemos diante da Tua presença agora, rendemos o nosso coração a Ti e te pedimos que o Senhor abençoe os nossos ouvidos e a nossa mente, que o Senhor abençoe a minha vida enquanto expositor da Tua palavra, para que ela seja pregada com intrepidez, com sabedoria, com graça, para que o Teu povo, Senhor, seja edificado mais uma vez para a glória e honra do Teu santo nome. É o que eu te peço, Senhor, agradecido em fé, no nome santo de Jesus. Amém e amém.
Queridos irmãos, hoje nós estamos iniciando uma nova série de pregações, mas agora dentro do livro de Salmos. E nós vamos passear pelos Salmos dos filhos de Corá. E para que você possa compreender com clareza o que estes homens, o que esses poetas, o que essas palavras têm a nos dizer, nós precisamos primeiramente passear um pouco pelo contexto desse texto. Primeira coisa, nós devemos nos lembrar que o livro de Salmos é dividido em 5 coletâneas. E este salmo inaugura a segunda coletânea dos 5 livros de Salmos. Você vai se lembrar que o livro de Salmos abre com o Salmo 1, exaltando a lei. O Salmo 2, a esperança messiânica. E os 5 últimos salmos terminam todos com aleluia. Ou seja, um convite para o povo de Deus louvar e adorar o único e soberano Deus. Mas qual é o contexto do livro 2 do livro de Salmos? O contexto é de lamento, lamento individual, sofrimento, lutas, afastamento, exílio, mas ao mesmo tempo que ali a tristeza, a luta, a dor, brilha no meio do salmo a esperança no Deus que restaura, a esperança no Deus que realiza grandes coisas, a esperança no Deus que não perdeu o controle da história, mas que nos trará a vitória, que nos trará para o centro da sua vontade. Se você olhar para o título do livro de Salmos, ou melhor, do Salmo 42, está escrito assim, Salmo didático dos filhos de Corá. E nós precisamos também nos recordar quem foi Corá. E quando a gente vai lá para Números, capítulo 16, e isso, permita-me aqui uma brincadeira, porque um livro de números? Porque são inúmeras rebeliões, são inúmeras murmurações dentro deste livro. E no capítulo 16, Corá simplesmente se levanta contra o Senhor, se levanta contra Moisés, se levanta contra Arão e diz, basta, a congregação é santa. Mas aí Deus vem com juízo sobre Corá e sobre os seus descendentes. Mas no capítulo 26, também do livro de Números, é-nos dito que Deus teve misericórdia de uma porção dos descendentes de Corá. E quando a gente vai para 1 Crônicas 9, ou para 2 Crônicas, capítulo 16, nós descobrimos que os seus descendentes, que foram poupados, que foram agraciados, que foram perdoados, agora são cantores, são levitas, são porteiros do templo, e agora eles estão compondo essa canção, dizendo o quanto que eles suspiram pela presença do Senhor. Ou seja, é a experiência com o juízo de Deus, mas também com a graça reparadora do nosso Senhor. Então, quando nós olhamos para essa composição, é a composição de um povo, de filhos que experimentaram o peso forte da mão do Senhor, mas que experimentaram também a misericórdia de Deus e por isso querem louvar e querem adorar. Se nós voltarmos ao texto, do versículo 1 ao versículo 2, o salmista fala de uma sede. E ele diz, como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ou seja, ele deseja desesperadamente, ele clama como por uma necessidade vital, como que sua vida estivesse em perigo. E essa palavra descreve um desejo profundo, urgente e frequentemente associado a uma necessidade física extrema. É um clamor audível, é um bramido, é um grito como de um animal em desespero, porque está sofrendo pela seca, fugindo de predadores e precisa imediatamente encontrar água para beber.
O salmista está falando aqui de uma dependência existencial extrema da presença de Deus. Ele quer estar na presença de Deus. E meus amados, quando eu olho para esse suspiro, a primeira coisa que me vem à mente, o primeiro confronto que vem à minha alma, e eu gostaria de compartilhar com você, é a seguinte: será que é esse mesmo desejo, esse mesmo suspiro, essa mesma vontade, essa consciência de que eu preciso desesperadamente estar na presença de Deus? Será que nós desejamos ardentemente estar na presença do Altíssimo, estar na presença do Eterno? Quando entra o verso 2, ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? E aqui ele quer dizer que todo o seu ser vai desfalecer se Deus não estiver presente na sua vida. A sua vida se perderá se ele estiver longe de Deus, longe de sua graça, longe do seu poder, longe do povo de Deus que se reúne. Quando os filhos de Corá cantam a saudade do santuário, o anseio por Deus, eles cantam a partir de uma perspectiva, de uma linhagem que conhece sim quem é Deus, quem é o Senhor e o que Ele é capaz de fazer. Mas esse suspiro e essa sede imediatamente nos leva para o futuro, nos leva para a cruz, onde Cristo diz: tenho sede. Também me leva para a mensagem do próprio Cristo, que Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque Ele é a fonte, Ele é a vida, Ele é o verdadeiro descanso para a nossa alma. O salmista anseia por comunhão, o salmista anseia por restauração, o salmista anseia pela presença de Deus, e ele anseia por uma presença sem barreiras. Agora, o que é curioso, a perspectiva do salmista estava em ir ao templo, e ali encontrar-se com o povo, e ali ver a adoração no templo, ver o sacrifício, e ver a glória de Deus. Nós estamos agora em outra perspectiva, que não é mais nem ali, nem acolá, mas onde os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas aí, meu querido, tem uma pequena observação que nós precisamos fazer. Porque a nossa sociedade está marcada pelo individualismo e pelo isolamento. Estava vendo, por exemplo, uma matéria falando sobre o Japão, que está se tornando um dos países mais isolados. As pessoas só trabalham e moram dentro de cubículos. Tem pessoas que ali já decidiram não se relacionar com ninguém. E hoje, com a tecnologia, tudo está mais fácil. Você não precisa nem mais ir ao supermercado, você pode pedir para entregar na sua casa. Você não precisa ir na farmácia, eles entregam. Você não precisa fazer mais nada, o Marmitex chega quentinho na sua casa. Tudo para nos isolarmos, tudo para ficarmos simplesmente como uma ilha. E sem a necessidade de depender de ninguém, ou de precisar de alguém. Mas o salmista aqui, ele revela que simplesmente ele deseja algo maior, mas que esse maior já se manifestou para nós, que é Cristo Jesus. Mas também precisamos entender que adorar a Deus em espírito e em verdade não significa um chamado para a exclusividade, para o isolamento, para viver uma fé isolada, para viver práticas isoladas, porque o crente que vive em espírito e verdade se junta a outros crentes que valorizam a presença de Deus em comunidade. Aí o salmista anda mais um pouquinho da sede para a saudade. E do verso 3 ao verso 4 ele começa dizendo: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite.
Agora, o curioso é o seguinte: nós choramos por muitas razões. Como, por exemplo, na sexta-feira, nós estávamos comemorando em nossa casa os 2 anos que já se passaram da cirurgia da coluna da minha filha. E nós estávamos contentes. Inclusive, conversando à mesa, falávamos, e ela falava assim: agora o meu sonho é fazer uma viagem de intercâmbio. E minha esposa olhou para ela e falou assim: por que não fazer um intercâmbio cristão? Por que não ir para uma agência? E a gente tinha acabado de passar pela OEM e hoje a OEM está aqui. Por que não? Por que não? E é engraçado que naquele período eu chorei. Eu lamentei, eu clamei por causa da coluna da minha filha. Chorei com medo de que ela voltasse da cirurgia e não andasse mais. Mas o salmista não está chorando por dores físicas, ou por falta de recursos, ou porque quando fecha o mês a gente tem que usar o cartão de crédito, porque acabou o dinheiro. Aí a gente fica olhando lá, vamos ver o que sobrou no VR, R$ 7,75. Aí você fala, compra pão porque Deus multiplica. O salmista está chorando porque está longe do povo. O salmista está se doendo porque ele não está no templo, porque ele não está com o povo da festa, ele não está com o povo da adoração. Isso me faz lembrar, isso eu posso contar com muita tranquilidade, porque nós vivenciamos lá em 2019, 2020, 2021 a pandemia. Foi dureza, igreja fechada. E às vezes nós, entre os pastores, conversávamos, né, às vezes por telefone, às vezes por WhatsApp, e falava assim, vamos ver quem é que vai voltar para a igreja, porque tem gente que já está dando graças a Deus que a igreja fechou. Ai, graças a Deus, é mais um domingo que eu não preciso sair de casa. Por isso que eu falo que a igreja brasileira não precisa nem passar por uma tribulação ou perseguição. Basta estar frio que ninguém vem ao culto. Parece que a nossa maturidade cristã, ela é simplesmente parecida com cristal, quebra com muita facilidade. Qualquer disputinha, qualquer joguinho de futebol já é motivo para a gente. Não, para que estar no culto? Para que se reunir na presença de Deus? Olha o coração desse salmista. Ele está chorando continuamente, dizendo: enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? E ele diz, mas lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, louvor e multidão em festa. Amados, curiosamente, João Calvino, quando vai fazer o seu comentário sobre o livro de Salmos, ele vai dizer que o livro de Salmos é uma anatomia da alma humana, porque não há como nós lermos os Salmos e não nos identificarmos ali, porque todos os sentimentos e emoções que nos acometem estão aqui também. Nós nos identificamos com o choro do salmista, nós nos identificamos com a dor, com a alegria. Mas aí precisamos também pensar o seguinte: será que verdadeiramente nos identificamos com esse choro e com essa saudade de ver o povo, de estar com o povo e celebrar em alegria? Sabe, amados, deixa eu falar de presbiteriano para presbiteriano. A gente, às vezes, celebra a Deus mais ou menos assim. Eu estou muito alegre e feliz, estou pulando por dentro. É assim que normalmente nós manifestamos nossas emoções e nossos sentimentos. Temos vergonha de nos expressar. Temos vergonha de levantar as mãos. Temos vergonha de acompanhar uma simples batida da bateria com palmas. Vou te dar uma colher de chá hoje. Está frio, né? Bater palma hoje está complicado, né? É melhor deixar no bolso que esquenta. Mas sabe qual é a verdade do culto ao Senhor? O culto ao Senhor é por inteiro, meus irmãos. Deus não aceita metade de nada, viu?
Deus te quer aqui por inteiro. Deus quer você na presença dele por inteiro. Não é dividido com o celularzinho na mão, não. É curioso, irmãos, que hoje de manhã eu fui fazer um casamento lá em São Sebastião. E a cerimonialista teve que trazer instruções para o casamento. Eu nunca fui num casamento que teve instruções. Sério? Sério, Miquel? A senhora foi à frente, olha, a cerimônia é para ser vivenciada integralmente. Então, por gentileza, desligue o seu celular e participe. Gente, eu já estou pensando que vai chegar um tempo que a gente vai ter que projetar assim, desligue os celulares. Eu lembro uma vez conversando com um irmão que estava usando muito celular na igreja, aí um diácono dedurou, aí eu fui falar com o meu irmão, você está usando muito celular no culto. Mas não pode. Pastor, não pode? Eu falei, meu irmão, eu acho que o irmão ainda não pegou o espírito da coisa. Não deve. Simplesmente não deve. Quantas pessoas estão viciadas em telas? Quantas pessoas ficam até mal-humoradas quando tira o celular da mão? Não consegue almoçar, bota o celular ali e tal. E na presença de Deus, quanto, meus irmãos, o celular tem nos impedido de estar na presença de Deus. A gente vai orar, o celular toca, a gente para de orar e vai lá ver o que está acontecendo. Qual é a fofoca do dia hoje? O salmista chora, porque quer estar com o povo, quer estar celebrando, quer estar glorificando. E ele lembra dessas coisas diante de lutas, porque as pessoas estão zombando dele, estão perguntando para ele, o teu Deus onde está? Meus amados, isso é vivido perfeitamente pelo próprio Senhor Jesus na cruz, em que 3 grupos religiosos estão ali, zombando dele, curou a tantos, desce daí, creremos em você. Até um ladrão na cruz também estava zombando dele, enquanto o outro cria. Outros passavam mexendo a cabeça e dizendo, ai, 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 esse que destrói o templo e em 3 dias o reconstrói. Jesus enfrentou as mesmas dores. E a cruz é a experiência de maior isolamento vivido na história da humanidade. Se você vive isolado, com pessoas atacando, pessoas difamando, pessoas zombando, saiba que Cristo vivenciou isso na cruz e Ele se identifica com a sua dor, se identifica com o teu sofrimento. Aí do versículo 5 ao versículo 6, o salmista fala de um abatimento profundo da sua alma. Por que está abatida, ó minha alma? Ou seja, essa imagem traz uma imagem tipo de algo que foi dobrado, que foi pressionado para baixo, que foi esmagado emocionalmente. Ou seja, o salmista está descrevendo uma depressão espiritual, um desânimo, um peso emocional. Não é simplesmente uma tristeza superficial. A alma se encontra encurvada interiormente. Ele está abatido. Mas aí ele se pergunta, por que estás perturbada dentro de mim? E é engraçado, por que te perturbas? Essa ideia aqui é de um tumulto, de um agito, de um alvoroço, de um barulho, como de mares revoltados, agitados e intensos, mas dentro da alma. Meus irmãos, o maior barulho, o maior agito, não é do teu vizinho funkeiro que coloca o som lá no topo, que treme as paredes do teu quarto. O maior barulho, que mais dói, mais nos atrapalha, é o barulho da alma. É quando a nossa alma está extremamente agitada, extremamente preocupada, extremamente ansiosa, perdendo o controle. Mas o salmista está nesse diálogo interno. Por que está abatida? Por que te perturbas? E tem horas
que nós devemos olhar no espelho, dentro dos nossos olhos, e dar um grito: espere em Deus! A melhor coisa que nós podemos fazer diante dos agitos que acometem a nossa alma é dizer: espera! Espera com confiança, aguarda com perseverança, confia com paciência, espera fundamentado no caráter de Deus. Ou seja, o salmista ordena a própria alma a continuar confiando. E meus amados, em nossa teologia, a esperança nasce das promessas divinas, não das circunstâncias. E mais, não são nossas emoções e nossos sentimentos que devem ditar as regras do jogo da nossa alma, mas nós devemos olhar para ela e pregar para a nossa alma, dizer: espera no Deus Redentor, espera no Deus Salvador, espera no Deus Libertador, espera no Deus que ouve a oração e faz. Confia. E o que ele diz? Pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. E aqui, amados, há algo tremendo nesse verso. Sabe essa palavrinha que está aí? Auxílio. Em hebraico, sabe qual é a palavra que está aí? Yeshua. Yeshua é Jesus. Porque Jesus significa Salvador. Então ele está dizendo: o meu Salvador e Deus meu. Eu acho que aqui eu não preciso nem falar muito. Onde está o nosso auxílio? Parece que ao longo da caminhada, meus irmãos, a nossa alma vai se esquecendo de algumas coisas. E a gente precisa pregar para si mesmo. Aí ele fala: sinto a batida dentro de mim, a minha alma. Ou seja, esse abatimento tornou-se uma realidade persistente, que parece que não muda. E é verdade, tem temporadas na nossa história, na nossa vida, que as lutas são constantes, parece que vem uma atrás da outra, e você fala: meu Deus, será que eu tenho ânimo, coração para sobreviver a tudo isso? Parece a final de Brasil e Itália em 1994, haja coração. E você pensa até às vezes assim, né? Será que eu passo dessa? Misericórdia, eu acho que agora não vai ter solução. E sabe o que é o curioso? Ele diz que ele está nas terras do Jordão, no Monte Hermon, no Monteiro de Mizar, ou seja, ele estava no extremo norte de Jerusalém. E sabe o que é curioso? Jordão, águas. Hermon é onde tem a fonte das águas para o Rio Jordão. E Mizar é um monteiro, é uma montanha pequena. E esse cenário nos faz pensar algumas coisas. Nós podemos ter todos os recursos à nossa volta e mesmo assim a nossa alma está sedenta. E esse salmista está sedento, está abatido, está triste, porque ele deseja a presença de Deus. Amados, sinceramente, eu não conheço essa realidade. Com certeza você não conhece essa realidade. Sabe por quê? Porque Cristo já é pleno em sua igreja. Porque Ele é uma realidade plena em nós. Mas para o salmista não. Se não fosse para Jerusalém, se não fosse ao templo, nada feito, nada realizado. Louvado seja Deus, porque Cristo encarnou, Ele tabernaculou entre nós. Mas tem um detalhe. Da mesma maneira que o salmista está dizendo que ele se sente abatido, que a alma está abatida, Jesus no Getsêmani diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele está aqui, nada mais nada menos do que reverberando o Salmo 42, em que a sua alma também está totalmente entristecida. O Salmo aqui, meu amado, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não nos apresenta uma perfeição emocional. Ele apresenta a fé perseverante em meio
a dor. Deixa eu explicar isso melhor para você. Muitos irmãos que vieram de comunidades neopentecostais ou que foram influenciados pelo pensamento neopentecostal, eles vão dizer assim, que você não pode ter nenhum abatimento de alma, que você não pode ter nenhum momento de fraqueza, você não pode ter dentro de si um alto e baixo, uma montanha russa. E a grande verdade da vida, e a verdade do livro de Salmo, é que o salmista vive uma montanha russa. E às vezes na caminhada da gente vai ter montanha-russa. Vai ter hora que a gente vai estar super feliz, contente, vibrante. E vai ter horas que a gente vai estar extremamente triste e abatido. Deus não está requerendo de nós perfeição emocional. Ele está nos apontando um caminho de fé perseverante em meio às tristezas e dores da vida. Nós temos um antídoto. Não é falta de fé você se entristecer. Não é falta de fé você chorar. Não é falta de fé você se abater. Não é falta de fé você lamentar. O que nos leva a um ponto muito importante. Os filhos de Corá, em Números 16, foram punidos com a morte porque murmuraram. Agora, murmurar é diferente de lamentar. Murmurar é descrer, é ser movido pela incredulidade, é ser movido pela rebeldia, é ser movido simplesmente por um sentimento que diz assim, não vale a pena servir a Deus, vamos fazer do nosso jeito, que é melhor. Foi isso que Corá fez no passado. O lamento não. O lamento é simplesmente o entendimento de que está doendo. Eu estou sofrendo. Eu não nego a minha dor. Eu não deixo de chorar, porque não é falta de fé. Mas em momento nenhum, eu digo que Deus está sendo injusto. Em momento algum, eu vou dizer que Deus se esqueceu de mim. Eu vou dizer, eu sei que verei a glória de Deus na terra dos viventes. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu lamento a dor, mas eu continuo crendo. E eu continuo indagando, eu continuo buscando, eu continuo me colocando diante de Deus. Aí no verso 7 ele diz, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. E a gente começa a ver essa montanha russa, né? Esse sobe e desce dos sentimentos do salmista. E quando ele fala, igual como já estávamos anunciando, né? Parece que vem uma luta atrás de outra, uma má notícia atrás de outra má notícia, ou seja, um abismo chamando outro abismo, e o fragor das tuas catadupas, que nada mais é do que grandes quedas d'água. É como se você estivesse lá em Foz do Iguaçu, debaixo daquela cachoeira, e a água caindo com tudo na tua cabeça. Tem irmãos aqui nessa igreja que estão passando por momentos assim. Cada hora que vai ao médico é uma má notícia. Estão ali na luta. Mas o salmista aqui traz para mim, contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E aqui, meus amados, essa palavra misericórdia é o famoso reset do Antigo Testamento. O amor pactual, a bondade pactual, o favor imerecido para com o seu povo. Ou seja, é a aliança da graça permanecendo. O salmista sabe que apesar do distanciamento, apesar das lutas, uma atrás da outra, a fidelidade pactual de Deus não será quebrada. Aí o verso 9, verso 10, ele diz, digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Ou seja, ele sente agora,
E ele pergunta: Senhor, por que o Senhor ainda não está me ouvindo? Ou melhor, por que o Senhor não está me atendendo ainda, nesse exato momento? Isso me leva para a cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Porque há momentos que são necessários. Porque se Cristo não fosse abandonado naquela cruz, e não experimentasse os terrores em nosso lugar, nós é que estaríamos lá. Ele não gritaria: está consumado. Então tem lutas, irmãos, que Deus vai nos aperfeiçoando, Deus vai nos moldando e vai nos transformando. E o seu lamento é justamente diante da opressão do adversário, sempre lhe questionando: onde está o seu Deus? Mas guarda, a murmuração responsabiliza Deus pelas tragédias. Mas o lamento busca ânimo e fé em Deus para continuar. E ao final, ele expressa também, mais uma vez como um refrão, a sua confiança. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. E qual é a palavra hebraica para auxílio? Yeshua, Jesus, o Salvador. Amém? Vamos colocar em pé, amados.